As tensões entre Israel e o Hezbollah se intensificaram nessa última noite de sábado e madrugada de domingo, após tanto Israel quanto o Hezbollah trocarem fogo entre si na região ao sul do Líbano e ao norte de Israel. Isso vem de uma série de ataques que ocorreram ao longo da semana entre eles, principalmente da série de explosões causadas pelos pagers e também por outros dispositivos eletrônicos de telecomunicação e de comunicação, como os walkie-talkies, que explodiram dos terroristas, os membros dos terroristas. Inclusive, mais de 400 terroristas ficaram gravemente feridos e estão internados em hospitais por toda a região de Beirute. Mais de 4.000 dispositivos foram explodidos e pessoas foram atingidas. E mais de 30 terroristas, comandantes e alguns sêniores foram mortos nessas explosões. Em seguida, na região também ao sul e também em Beirute, diversas explosões decorrentes de bombas guiadas da Força Aérea Israelense também mataram alguns outros comandantes de alto escalão do Hezbollah. Então, somando tudo isso, a panela de pressão no Líbano foi aumentando, foi ficando cada vez mais intensa a ponto de romper. E, de fato, neste último sábado para domingo, a panela ela explodiu. Já na quarta-feira, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, ele fez um discurso em uma base aérea dizendo que a Força Aérea israelense estava ali em plena guerra intensificada contra o terrorismo do Hezbollah e que essa guerra contra o Hezbollah havia atingido uma nova fase. E essa fase, sabemos qual ela é. Sem dúvida é uma fase de saturação em que o Hezbollah lançaria diversos artefatos contra Israel e também a Força Aérea Israelense realizaria a partir de agora uma série de ataques precisos contra diversos lançadores, pontos de comando e controle do Hezbollah no sul do Líbano e também em alguns pontos de Beirute. Em julho, o Hezbollah ele divulgou imagens importantes de vários pontos exclusivos, vários pontos distantes das infraestruturas, tanto civil quanto militar de Israel, mostrando até mesmo uma base aérea de Ramat David, que fica ali muito próximo da cidade de Rafat, que foram considerados alvos principais pelo Hezbollah e que de fato eles miraram nessa última noite, nessa série de ataques de morteiros, de projéteis, munições, artefatos de artilharia e também de foguetes. E no sábado, Israel fechou o espaço aéreo ao norte enquanto aguardava a retaliação do Hezbollah pelo ataque israelense que matou um grande comandante, Ibrahim Hakil, que era um veterano da unidade de elite Radwan, junto com mais de uma dúzia de outros militantes através de um golpe certeiro nos subúrbios de Beirute. Então, tudo isso fez com que a situação ficasse ainda mais intensa, ficasse ainda mais próxima de ser rompida. E foi de fato o que aconteceu. O exército israelense ele disse que diversos ataques aéreos foram realizados contra centenas de alvos no sul do Líbano, visando exclusivamente o corpo armado, o corpo militar dos terroristas do Hezbollah. Enquanto o Hezbollah também lançou uma série de foguetes mais profundos no interior ali de Israel, em um dos ataques mais mortais e mais destrutivos desde o início da guerra em Gaza, em que o Hezbollah se sentiu ofendido pelo início da guerra de Israel, que estava se defendendo contra os terroristas do Hamas, e buscou ajudar os terroristas, lançando apoio também contra o território israelense ao norte, para tentar desviar as atenções e os recursos da região de Gaza, mas não deu muito certo. Tá? Então esses combates atingiram um pico muito grande durante a noite e início da madrugada de domingo,
com Israel lançando vários ataques precisos, se defendendo através de seus mais tecnológicos lançadores e também interceptores, sejam Iron Dome, Array, e o Hezbollah lançou outras dezenas de série de ataques. Foram mais de 140 foguetes e drones disparados contra o norte de Israel. Inclusive, na região do Vale de Jezri, houve também uma intensificação dos ataques do Hezbollah, e por conta dessa saturação precisa que eles desencadearam nessa última ofensiva, os sistemas de Israel falharam em alguns pontos e, infelizmente, alguns foguetes saíram do controle e caíram nas regiões próximas do aeroporto da base aérea de Ramat David, localizada a apenas 50 quilômetros da fronteira com o Líbano, que foram os ataques mais profundos desde o início dessa guerra ali contra o Hamas em Gaza, o início dessas hostilidades. Apesar de não haver ali, de fato, uma declaração de guerra do Hezbollah contra Israel, Israel já está lidando com essa situação como guerra. Inclusive, Yoav Gallant confirmou isso na quarta-feira, que agora é uma nova fase dessa guerra contra os terroristas. Então, esse ataque contra essa importante base aérea que faz lançamentos precisos tanto no sul do Líbano quanto também na Síria, foi um retrato dessa saturação que foi feita pelo Hezbollah, em que eles aprenderam com o Irã e também com a Rússia. É o momento em que Israel observa o mesmo mecanismo de ataque que está sendo realizado pela Rússia contra a Ucrânia, em uma série de saturação, principalmente de dispositivos que são chamados como iscas ou chamariz, para atrair a atenção dos interceptores de Israel e assim realizar ataques maiores, principais, como o que aconteceu em Ramat David. Outras autoridades dizem que esse ataque, na verdade, foi pedaços de destroços que caíram na região, que caíram no aeroporto, na base aérea. Mas outros já confirmam realmente que um foguete caiu de fato, não foi um míssil, mas um foguete, por conta de uma falha do sistema, não por não conseguir interceptar, mas por conta desse modus operandi realizado pelo Hezbollah, que enganou os sistemas e assim conseguiu penetrar no interior da base aérea, que é algo raro. Para tirar da dúvida, que os sistemas, por exemplo, o Iron Dome, eles não conseguem interceptar mísseis e sistemas mais avançados que consigam manipular sua trajetória. Porque o Iron Dome ele foca em apenas um foguete do tipo de trajetória única, balístico, que não tem a possibilidade de mudar na sua trajetória. E também artefatos disparados por artilharia, que não possuem também a capacidade de mudar a sua trajetória. E outros sistemas como David Sling conseguem já interceptar outros equipamentos mais tecnológicos avançados que podem mudar a sua trajetória. E esses últimos ataques mais recentes, tanto do Hezbollah quanto de Israel, sugerem uma possível mudança estratégica também por parte do exército israelense, que agora, a partir desse momento, deve afastar-se daquele foco em Gaza, do foco diretamente nos terroristas do Hamas, porque eles já estão controlados, e passar agora a mirar o Hezbollah de fato. E de acordo com as últimas informações que temos, de acordo com essas últimas baixas dos altos comandantes sêniores do Hezbollah, vai levar muitas décadas para que o grupo terrorista possa melhorar ou reconstruir a sua estratégia de guerra, a confiança dos soldados perante aos seus líderes, e isso pode ser uma cartada importante para que o Líbano possa recuperar o controle, recuperar a sua política que vem sendo fragilizada por conta desses terroristas que já se infiltrou em todos os setores, tanto no legislativo, executivo e principalmente no judiciário. E quem controla hoje toda a nação Líbano é de fato o Hezbollah, os terroristas, que reivindicou todos esses ataques em resposta à morte dos mártires que eles dizem ao povo palestino. E para encerrarmos aqui, Israel fechou a emissora árabe, a emissora Al Jazeera, por 45 dias na região da Cisjordânia, ou West Bank. Por que disso?
porque é uma das emissoras que vem acobertando terroristas importantes dentro do seu grupo de jornalismo. Inclusive em Gaza, um jornalista da Al Jazeera foi identificado como terrorista e morto em um ataque. E a Al Jazeera ela é patrocinada pelo Catar, onde tem a sua sede principal, pelos árabes do Catar. E por fazer diversas também reportagens sensacionalistas contra e antissemitas contra Israel, vem manchando toda essa construção real de uma guerra que busca o fundamentalismo e a extinção de Israel e dos judeus em todo o mundo, não somente no Estado de Israel. Então, por conta de diversas manipulações promovidas pela emissora, acolhendo também terroristas, apoiando e também mantendo a conexão com o terrorismo, o Israel se sentiu ameaçada diante disso. Inclusive, jornalistas da Al Jazeera ficam em postos controlados por tropas de Israel e que poderia, em algum momento, serem vítimas de um ataque terrorista por jornalistas que, na verdade, não são jornalistas. Eles são terroristas camuflados de jornalistas que estão trabalhando dentro da Al Jazeera para manipular todo o cenário, a redação e também todo o cenário de guerra que estamos observando hoje. E o Catar, como vocês já sabem, é um dos grandes patrocinadores do terrorismo do Hezbollah e dos palestinos radicais, e inclusive vem acolhendo e já acolheu diversos líderes do Hamas e também do Hezbollah. Vamos acompanhar de fato todo esse desfecho, todo esse movimento que está sendo construído no Oriente Médio. Temos as nossas redes sociais onde atualizamos tempo a tempo todos esses movimentos geopolíticos, a guerra, os atritos, principalmente no Telegram. Agradeço a sua presença, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir, compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.